Ainda mais uma videoaula do 10º ano Matemática Simples. Na aula de hoje iremos estudar operações com funções. Ora, antes de começarmos a falar sobre as operações de funções, vamos tentar definir quando é que duas funções são iguais. Portanto, essencialmente, duas funções são iguais se acontecerem duas propriedades. Se os domínios das funções forem exatamente os mesmos e se tiverem a mesma imagem para todos os pontos desse domínio. Portanto, por exemplo, esta função é exatamente igual a esta função aqui. Portanto, esta é a minha f de x, esta será a minha g de x. Estas funções são iguais, porquê? Porque têm o mesmo domínio. O domínio delas é R, não há qualquer... não temos que excluir qualquer ponto desta função. E relativamente à expressão analítica, o 6 por 3 dá 2x. Mas, por exemplo, esta função h de x já não é igual a nenhuma das anteriores. Vamos escrever aqui 4x² sobre 2x. Porquê? Porque o domínio desta função h é r exceto 0, porque eu não posso ter zeros no denominador. Embora, no fundo, depois simplificada, a expressão seja a mesma das anteriores. Está bem, o 4 dividido por 2 dá 2, o x² dividido por x dá x. No entanto, o domínio não é igual. Por isso é que quando se define uma função, normalmente coloca-se mais ou menos as coisas organizadas desta forma. Domínio deste lado, expressão deste, aqui o x, e aqui costuma-se colocar o conjunto de chegada quando estamos a falar de funções reais de variável real. Agora sim, passemos às operações com funções. Essencialmente estamos a falar de 4 operações: soma, diferença, produto e quociente. Quando se fala da expressão analítica, porque temos sempre que ver isto em duas perspectivas, domínios e expressões analíticas. Expressões analíticas é simples, é só fazer a operação. Se é para somar, somam-se os domínios. Se é para subtrair, subtraem-se os domínios por aí fora. Quando se faz o quociente, é preciso ter cuidado com uma coisa. Quando nós estamos a fazer o domínio do quociente, temos que dizer que o denominador terá que ser obrigatoriamente diferente de zero, porque não podemos dividir por zero. Portanto, as outras três situações, a soma, a diferença e o produto, para fazermos o domínio só temos que intersetar um domínio com o outro. Está bem? Só isto. Para o quociente, para além de intersetarmos os dois domínios, ainda temos que dizer que a função que está no denominador terá que ser obrigatoriamente diferente de zero. Portanto, é isso que eu, no fundo, estou a dizer aqui na observação. O cálculo do domínio é só intersetar os domínios para estes três, soma, diferença e produto. O quociente temos que excluir os zeros do denominador. Depois falo aqui do que é que acontece a uma função quando se multiplica por um escalar. Nós já falámos um bocadinho disto na parte das transformações, não é? O domínio mantém-se, não muda. Relativamente à transformação gráfica da função, se o valor que está a multiplicar fora for maior do que 1, ela dilata. Se for entre 0 e 1, ela contrai. Se for menor do que menos 1, além dela dilatar, há uma reflexão, uma simetria da função relativamente ao eixo x. Quando se fala quando o número está entre menos 1 e 0, há essa reflexão, mas também há uma contração da função. Últimas observações relativamente à potência de uma função. Se tivermos uma função e um número racional, então a função f levantada a r tem domínio de acordo com os pontos pertencentes aos domínios de f para os quais a função está definida. Já vamos tentar perceber um bocadinho melhor isto. Imaginem que eu tenho uma função f de x e que estou a elevá-la ao quadrado. O domínio dessa função continua a ser o mesmo. Ao elevarmos ao quadrado não muda nada. Agora imaginem que eu faço f levantado a um meio, que é a mesma coisa que a raiz quadrada. Aí já temos de ter cuidado. O que está dentro da raiz tem que ser sempre positiva. Portanto, vai depender muito da potência. Se a potência for um número como é um meio, que gera uma raiz par, então aí temos que garantir que o que está dentro tem que ser maior ou igual do que zero. Vamos a uma terceira situação, também não há muitas. E se o número for negativo, por exemplo? Estar f levantado a menos 1/3 é a mesma coisa que estar 1 sobre f levantado a 1/3, que é a raiz cúbica de f de x. Neste caso, nós só temos de ter cuidado com isto, nunca pode ser zero. Porque senão tínhamos um zero no denominador, que, como nós já sabemos, não pode acontecer. Por isso é que eu digo f de x diferente de zero. E a última situação é quando temos as duas coisas, denominadores e raízes pares. Por exemplo, menos 1/4. Passa cá para baixo, fica elevado a 1/4, fica a raiz quarta de f de x. O que é que acontece? Primeiro, o f de x tem que ser obrigatoriamente maior ou igual do que zero. Porquê? Porque está dentro de uma raiz par. E depois também tem que ser diferente de zero porque está em denominador. Então mais vale logo juntar as duas e dizer que o f de x terá que ser maior do que zero, que é o que está aqui. No fundo não há mais situações, são estas aqui. O que se pode fazer é mudar aqui alguns destes valores, está bem? Ok, vamos à resolução de exercícios. Temos aqui duas funções. A função f de x igual a 2 mais 1 sobre x mais 2 e temos aqui uma raiz. Vamos caracterizar a soma. Ora, para caracterizarmos a soma, precisamos antes de mais saber o domínio da f.
e o domínio da G. O domínio da F é simples, teríamos que escrever, já agora vou escrever tudo, x pertence a R, tal que o x mais 2 tem que ser diferente de 0. Porquê? Porque não podemos ter denominadores com zeros. Isto resolvido dá R exceto menos 2. A da G dá um bocadinho mais trabalho, não muito. X pertence a R, tal que 4 menos x me era igual do que 0. Temos uma raiz. E neste caso ficamos com menos infinito até 4 fechado. Porquê? Porque o 4 passa para aquele lado a subtrair, fica negativo, mas depois quando multiplicamos por menos 1, esta desigualdade tem que rodar. Então, como é que eu caracterizo o domínio da função soma? Fazemos a interseção destes dois. Portanto, fazemos R exceto menos 2, interseção com menos infinito até 4. Como é que isto vai ficar? Este intervalo vai desde menos infinito até 4. Este aqui só tira o menos 2, então podemos escrever simplesmente assim. Então, menos infinito até 4, exceto o ponto menos 2 que está dentro do intervalo. Expressão analítica. É simples. É só somar as duas expressões. Portanto, somamos esta expressão com esta, os dois acabam por cortar e ficamos com menos 1 sobre x mais 2 mais raiz de 4 menos x. Não dá para simplificar muito mais isto. Passar ao mesmo minador esta raiz só ia complicar mais a expressão. Vamos passar a definir o quociente da G com a F. Portanto, não sei se se recordam, em termos de domínio era quase tudo igual. Deixa-me só apagar isto aqui, aproveitar o que já fiz. O domínio da G com a F será x pertence é o domínio da primeira. Portanto, estamos a fazer o quociente da G com a F. Tenho que trocar também isto. Portanto, não sei se recordam aquilo que eu vos disse há pouco. É a interseção dos dois domínios, mas ainda temos que excluir os pontos que anulam a função de baixo. Está bem? A função de baixo tem que ser sempre diferente de zero. E é isto que nós vamos resolver. Vamos ver quando é que isto é igual a zero. Portanto, podemos passar tudo ao mesmo minador, mais simples. Multiplicamos este por x mais 2. Fica 2x mais 4 menos 1 sobre x mais 2 igual a 0. E agora, se quiserem, podiam passar este para lá a multiplicar. Vocês ainda não falaram muito deste tipo de equações, mas podemos fazê-lo. Tudo a multiplicar por 0 dá 2x mais 3 igual a 0. Ou seja, x igual a menos 3 meios. Portanto, no fundo, não sei se recordam, daqui dava no final menos infinito até 4, exceto o menos 2, mas também vamos ter que tirar o menos 3 meios. Porquê? Porque o menos 3 meios é um zero da função que está em baixo. Está bem? E com isto concluímos o cálculo do domínio, falta-nos só a expressão analítica, mas a expressão analítica da G dividir por F é dividir as duas funções, está bem? Dividimos o G a dividir pela F de x, é termos a raiz lá em cima, 4 menos x menos 2, desculpa, aqui não é mais, é menos. Ter isto um bocadinho melhor. Menos 2. E cá em baixo, aquela função f que eu vos vou já convenientemente passar já ao mesmo minador. Aplicamos aqui a regra da divisão. Este x mais 2 passa a multiplicar ali com aquela expressão. E em baixo fica só 2x menos 3. Porquê? Porque isto é como se estivesse sobre 1. Está bem? Os do meio multiplicavam para o denominador, os dos extremos multiplicavam para o numerador. Podíamos fazer a propriedade distributiva, não sei se simplificaria muito mais esta expressão. No fundo está definida esta função. Eu há pouco esqueci-me de fazer aquele resumozinho, eu vou fazê-lo aqui também. Portanto, vou fazê-lo para esta. Mete-se o domínio deste lado, menos infinito até 4, exceto menos 2 e menos 3 meios, vai para R, que a cada x faz corresponder esta expressão aqui. Portanto, teríamos que colocar ali o raiz de 4 menos x menos 2 vezes x mais 2 sobre 2x menos 3. Estou um bocadinho preguiçoso hoje. Há pouco eu esqueci-me de fazer essa mesma caracterização para f mais g, mas aconselho a fazer sempre isso, está bem? Não sei se recordas, só puxar aqui um bocadinho para cima. Portanto, no fundo é escrever isto. Está bem? Para a soma, para o quociente, para o que for necessário. Passemos à última, vamos calcular o G elevado a menos 1 meio. Vamos fazer o domínio e a expressão analítica disto. Portanto, a nossa função G que está ali, não sei se recordam, do domínio desta função era de menos infinito até 4. Portanto, eu vou fazer o G levantado a menos 1 meio. Portanto, para a expressão analítica de G levantada a menos 1 meio de x, é no fundo elevar esta coisa toda a menos 1 meio. Primeiro vou passar ao número positivo, vou passar para 1 meio, portanto vai ficar assim.
a raiz de 4 menos x menos 2 elevado a 1 meio, e depois vou meter isto tudo dentro de uma raiz. Portanto, vai ficar raiz de raiz. Não há problema, pode acontecer. Menos 2. Ok? Esta é a expressão analítica, parte mais fácil. Como é que calculo o domínio de G levantado a menos 1 meio? Vamos aproveitar a deixa e ver o que é que foi dito aqui em baixo sobre isto. Tem que ser todos os pontos pertencentes ao domínio da G. Portanto, estamos a falar de uma expressão muito parecida com esta. Está bem? Porque o menos 1 meio e o menos 1 quarto acabam por ter os mesmos efeitos em termos de domínio. Tem que ser todos os pontos pertencentes ao domínio da G, de tal maneira que o que está dentro tem que ser positivo. Porquê é que tem que ser positivo? Vamos voltar aqui a ver a nossa expressão. Se reparares, isto está dentro de uma raiz, ainda por cima, raiz par, ainda por cima está em denominador. Portanto, eu tinha que colocar aqui x pertence a menos infinito até 4 e a raiz de 4 menos x menos 2 tem que ser maior do que 0. E agora vou resolver isto em cálculos auxiliares e termino a pergunta. Portanto, fica a raiz de 4 menos x maior do que 2. Agora vamos à aula anterior e elevamos ao quadrado de um lado e do outro. E tínhamos que dizer que o 4 menos x é maior ou igual do que 0. Os 4 acabam por cortar, ficam menos x maior do que 0 e x menor ou igual do que 4, ou seja, o x dá menor do que 0 e menor ou igual do que 4. Portanto, no fundo, o que acontece aqui é que, como eu estou a intersetar um conjunto que está dentro do outro, vai ficar o conjunto mais pequeno. Então fica só de menos infinito até 0. Aberto. Já agora vamos só fazer aqui uma verificaçãozinha. Eu já vou fazer o resumo no final. Por exemplo, o que é que aconteceria se eu substituísse aqui o x por 0? Porquê é que o 0 não dá? Por exemplo, só para ver. Fica a raiz de 4 menos 0, que é de 2. 2 menos 2 dá 0. Raiz de 0 dá 0. Fica 1 sobre 0. Por isso é que eu não posso substituir por 0. E porquê é que eu não posso, por exemplo, substituir por 1? Ou por 3? Por exemplo, porquê é que não dá para substituir por 3? Porque ficamos aqui com raiz de 4 menos 3, que dá 1. A raiz de 1 é 1, 1 menos 2 dá menos 1 e ficamos com o número negativo dentro da raiz. Portanto, embora o 4 fosse válido em termos do domínio do G, já não é válido no domínio do G levantado a menos 1 meio. Só para fazermos aquele resumozinho final, a ver se tenho espaço aqui para fazer isso. Portanto, isto é, o domínio era menos infinito até 0 para R, que a cada x faz responder a expressão que está ali em cima ainda, que é a raiz de 4 menos x menos 2. Pouco confuso esta coisa com as duas raízes, mas o princípio é basicamente o que está aqui. Está bem? Portanto, verificar se é necessário passar para o denominador e depois que raiz é que se aplica, porque ali eu coloquei mesmo, escolhi propositadamente uma situação extrema em que temos que considerar não só denominadores, mas também raízes. Ok?